Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui estamos para que possamos dar prosseguimento no nosso estudo da série do livro aí do profeta Ageu. Profeta Ageu, esse que é um profeta pós-exílico, como já temos explicado, que ele vai profetizar para aqueles que retornaram então do exílio, do cativeiro, depois de 70 anos aí eles vivendo na Babilônia. Agora então eles voltaram para a sua terra. E nós já explicamos aí nos vídeos anteriores o capítulo de número 1, a sua introdução e alguns versículos. Hoje nós daremos continuidade no capítulo de número 2. Já falamos também aí do capítulo de número 2 a respeito da data em que isso foi profetizada, da sua importância, né? O mês em que o profeta, então, ele vai profetizar, em um contexto em que nós já falamos também que posterior ao início, à retomada da reconstrução, então, do templo, o povo vai ficar um pouco desanimado, e esse desânimo está relacionado aí a possível pessoas que estiveram nos dias aí do primeiro templo, ou também, como já falamos, poderiam ter conhecido mediante aí um estudo, um ensino, né, oral, passado por tradição, aquilo que foi o Templo de Salomão. E quando eles começam a ver a estrutura do templo, eles acabam desanimando por causa da aparência do templo. E é nesse contexto que o profeta, então, ele se levanta uma segunda vez para estar profetizando, depois de haverem iniciado a reconstrução do templo e o desânimo, então, ter tomado conta do povo por causa do primeiro templo, da sua glória, né, daquilo que alguns ali haviam já presenciado possivelmente. Hoje nós iremos falar do versículo de número 5, já que já falamos do versículo 1, do versículo 2, 3 e do versículo de número 4. Agora nós iremos então estar meditando no versículo de número 5, levando em consideração o seu contexto, né, e os versículos anteriores, para que possamos então nesse estudo ter a compreensão desse texto. Para que possamos então darmos aí início no nosso estudo, vamos estar fazendo a leitura do versículo de número 1 ao versículo de número 5, para termos aí a compreensão, né, esse pequeno pano de fundo diante desses versículos, para nós então estarmos estudando esse versículo. Diz assim: no 7º mês, ao 21º mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu. Nós já falamos a respeito dessa data, a sua importância e o porquê ele profetizou nesta data. Versículo 2: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: que há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? Como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparado com aquela. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, disse o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, trabalhai, porque eu, o Senhor, sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Amém? Então, nessa oportunidade nós falaremos então desse versículo, tá certo? Vamos estar aqui então meditando um pouquinho no versículo de número 5, para que possamos aí estar entendendo. O versículo de número 5, ele vai nos descrever aqui um possível pensamento que estava no meio desses que estavam
trabalhando ou estavam em volta desta reconstrução. Qual era o pensamento? O que nós entendemos é que, diante do que o profeta ele profetiza, é que havia alguns aqui que estavam pensando que o exílio ele havia quebrado a aliança, ou seja, o exílio era um sinal, o exílio babilônico, o cativeiro babilônico era um sinal aí que a aliança havia chegado ao fim, ou seja, Deus havia então permitido o povo ser levado para o cativeiro, devido então a essa quebra desse concerto que Deus havia feito com essa nação. Então, essa contínua maldição que havia relacionado à colheita, que eles plantavam e não colhiam aquilo que eles desejavam, como já falamos em outros vídeos anteriores a esse, isso era sinal da rejeição de Deus e que a aliança, ela possivelmente havia sido quebrada. E é aí que nós, então, precisamos entender algumas coisas para que esse pensamento, ou porque esse pensamento estava reinando, em o que ele era fundamentado. E aí é interessante, aí no livro de profecias bíblicas da editora CPAD, do escritor Tim LaHaye e Ed Higdon, que eles explicam, né, as relações que nós vemos dentro da Bíblia, ou seja, relações entre o homem e Deus sempre foram medidas por uma ou mais aliança. Então, a relação, segundo esses escritores, nós veremos ao longo da Bíblia, assim que eles descrevem, que toda a relação do homem com Deus e Deus com o homem está relacionado a uma aliança. E então, nessa enciclopédia de profecias bíblicas, eles descrevem ali 6 alianças que são distintas, né? Com suas respectivas promessas, ou seja, as 6 alianças que nós veremos dentro da Bíblia. Todas essas alianças, elas têm ali as suas promessas, né? Então elas são distintas umas das outras e elas também têm as suas promessas. Então nós temos dentro da Bíblia 6 alianças. A primeira aliança noaica, que é Gênesis capítulo 6, do capítulo 6 ao capítulo de número 8 até o versículo de número 17. Nós temos a aliança abraâmica, Gênesis capítulo 15, capítulo de número 17, nós veremos também no capítulo de número 26 e no capítulo de número 28, do 13 ao 17, falando a respeito dessa aliança. E nós temos a aliança mosaica, Êxodo capítulo de número 19, versículo de número 20 ao 24, né? É essa que está em vista aqui nesse versículo, né? Um versículo quando ele diz, segundo a palavra que concertei convosco, tá certo? Então essa é a aliança que o profeta ele está fazendo menção, que é a aliança mosaica. Nós temos também a aliança sacerdotal, Números capítulo de número 25, do versículo 10 ao 13, a aliança davídica, 2 Samuel capítulo 7, do versículo 12 ao 16, e a nova aliança, Jeremias capítulo 31, do versículo 31 ao versículo de número 34. Então, dessas 6 alianças, 5 dessas alianças, elas são incondicionais, irrevogáveis, eternas e são concedidas pela graça. Somente a aliança mosaica, que é exatamente aí aonde o profeta ele vai tocar, essa aliança a qual os reconstrutores, esses que haviam retrocedido para a sua pátria, para a sua terra natal, e estão reconstruindo, estão aí baseado nesse fundamento, nesta aliança, né? Porque essa aliança é a única aliança que nós veremos, que é uma aliança que foi condicional, passivo de ser revogada, temporária e dependente das obras. Então a aliança mosaica, mais uma vez lendo aqui, ela era condicional, passivo de ser revogada, temporária e dependente das obras. Ou seja, quando nós olhamos para a aliança mosaica, nós iremos ver que havia algumas condições que ela deveria ser
satisfeita. Então, Deus deu responsabilidades mediante esta aliança que foi feito em Êxodo capítulo de número 19, onde é chamado ali, né, o casamento de Deus com a nação de Israel, onde Moisés sobe no monte e recebe ali algumas orientações de Deus relacionada a essa aliança que as pessoas vão aceitar, vão dizer amém. E ali, então, nós veremos que Israel recebeu determinadas bênçãos, né, sobre esta terra que era a terra prometida. Mas eles só iriam desfrutar dessas bênçãos se eles fossem obedientes. Deuteronômio, capítulo de número 27, versículo, e capítulo de número 28, vão falar detalhadamente a respeito das bênçãos e das maldições que estavam relacionadas à obediência do povo. Então, é muito interessante quando nós entendemos, então, esta aliança que ela, então, exigia obras da parte do povo, obediência da parte do povo, ela era condicional, tá certo? E é nesse contexto que então nós vamos entender o ministério profético, porque os profetas, então são enviados por Deus para estar lembrando constantemente o povo, a nação de Israel, a respeito da parte que eles deveriam cumprir de obediência. Quando eles deixavam então de obedecer, Deus levantava um profeta para estar despertando aí, né, esse povo para que eles voltassem para Jeová, né, para que eles voltassem a Deus. E nós veremos então que quando isso não era feito, Deus então permitia que algumas situações viessem sobre o povo como disciplina. E então é interessante nós pensarmos que quando o povo desobedecia, então dentro desta aliança Deus disciplinava. Porém, quando o povo voltava a Deus, né, então Deus então voltava ao povo, perdoava os seus pecados e restaurava novamente o povo. Nós vemos isso em 2 Crônicas, capítulo de número 7, quando o Salomão, capítulo 6 e 7 do livro das 2 Crônicas dos Reis, é edificado, né, e a oração que ele faz, e no capítulo de número 7, quando Deus então, ele fala a respeito do povo, se eles viessem então desobedecer a Deus e Deus então fechar o céu, que se o povo se arrependesse das tuas más obras, voltasse a Deus, se convertesse dos teus maus caminhos, Deus então perdoaria o povo, sararia a terra, né? E os olhos de Deus estariam sobre aquele lugar. Então, esta era aí a palavra de Deus a esse povo. Quando eles estão no exílio, que nós temos a profecia de Isaías, no capítulo de número 54, eu vou até ler o versículo de número 7, pois nesse contexto de cativeiro que o profeta profetiza para eles, no versículo 7 ele diz assim: por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Né? Então Deus fala aqui como se estivesse falando aí um marido falando a uma esposa por um período, mas que passando esse período Deus então recolheria novamente a sua esposa, né? E é onde esse capítulo 54 é um capítulo tão maravilhoso, que Deus vai falar que eles deveriam agora estar alargando as tendas, fortalecendo bem as estacas, porque Deus daria crescimento, restauraria novamente essa nação, né? E é nesse contexto então que nós vamos ver aí o pensamento do povo, do que? De que Deus então possivelmente havia abandonado eles, né? De que Deus não estaria com eles, de que a aliança fora quebrada. E aí Deus traz o profeta para falar que a aliança que ele havia feito quando eles saíram lá do Egito estava de pé, né? Deus cumpriria a sua promessa. Por um período, Deus disciplina o seu povo, mas ele não volta atrás naquilo que ele havia falado. E aí é nesse contexto que Deus encoraja o povo
com 3 promessas aí nesse capítulo que nós estamos, ou na verdade nesse versículo que nós estamos estudando. Observe, primeira promessa, Deus diz que estava com eles, olha só, para garantir o cumprimento de todas as promessas segundo o concerto, ou seja, como eu já disse, né? Tim LaHaye, ele fala aí desse relacionamento entre o homem e Deus, baseado sempre em uma aliança, e Deus tem compromisso com a sua palavra, com a sua aliança, com o seu concerto. Então ele fala por intermédio do profeta Ageu, dizendo, segundo a palavra do concerto que fiz convosco, ou seja, Deus aqui fala da garantia da presença dele, né? Mediante aí a sua promessa, o seu concerto. A segunda promessa que Deus faz para o povo é que o Espírito dele estaria no meio do povo, ou seja, o Espírito de Deus permaneceria no meio do povo. Ele diz, olha, segundo a palavra do meu concerto, que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu Espírito habitava no meio de vós, né? Olha só, não temas. Então, ele faz primeiro uma promessa da garantia de que a aliança não estava quebrada, de que a aliança, o concerto estava de pé, de que Deus cumpriria tudo o que ele havia falado, baseado na aliança e no concerto feito no Sinai, tá certo? E também que assim como ele esteve quando a presença de Deus estava, quando Moisés ele consagra o tabernáculo e a presença de Deus habita no meio daquele povo, Deus também habitaria no meio deste povo que havia retornado aí então do cativeiro babilônico. A terceira promessa que Deus faz é aí, né, que a glória do último templo seria maior que a do primeiro templo. Então, essas 3 promessas, né? Aqui nós veremos falar algo do futuro, depois nós trataremos de uma maneira mais detalhada nos versículos posteriores que nós teremos falando a respeito aí do versículo 6, do versículo de número 7, para falar dessa glória desse último templo, tá certo? Então, é interessante nós estarmos aqui pensando nesse conceito em que o povo tinha relacionado ao conhecimento que eles tinham da aliança mosaica, que uma vez quebrada essa aliança, logo uma maldição estava determinada sobre a vida do povo. Mas também, se o povo se arrependesse, voltasse, obedecesse e fizesse o que Deus ele estava pedindo, Deus perdoava e restaurava o povo. E é aí que o profeta Ageu, então, mais uma vez se levanta para estar lembrando o povo, animando o povo, falando de que a aliança que Deus havia feito, ela estava de pé. Então, essa expressão, né, que nós encontramos no versículo 4 aí, que se repete, está ligada aí a esse versículo de número 5, aonde diz que a aliança permanece inabalável, a aliança permanece sólida, tá certo? Então, olha o versículo 4 para entendermos o versículo 5, ele diz, ora, pois, esforça-te, Zorobabel. Diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra. Diz o Senhor, trabalhai, observe agora, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Então aqui, o mesmo concerto, o mesmo pacto que ligou Israel aí a Deus quando eles deixaram o Egito, esse concerto estava também mantido e estava conectando novamente esse povo, né? Os eventos aí que havia ocasionado esse declínio da nação e o exílio do povo dentro da Babilônia, não havia aí rescindido, tá certo? De modo algum esse relacionamento, não havia quebrado esta aliança. Então, com base nesse concerto, esse concerto assegurava, esta aliança assegurava
a presença de Deus junto ao povo. Êxodo capítulo de número 29, versículos 42 ao versículo de número 46, quando Deus diz ao povo que habitaria no meio do povo. Observe que o nosso Deus é Deus de aliança, é Deus de conserto e é Deus de cumprir com a sua palavra. Então, agora entenderemos quando o profeta, ele diz então, segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito. Ou seja, a minha presença vai estar no meio de vocês. O meu conserto está de pé, a aliança que eu fiz, aquilo que eu falei, não está revogado por causa do cativeiro, por causa das consequências do pecado, né, que vos levaram aí para o cativeiro. Mas agora nós estamos vendo um período aí de quebrantamento, de restauração e de edificação, e relacionado a isso, aí está a palavra de Deus de permanência, né? De imutabilidade para aquilo que Deus havia falado. E ainda ele fala do espírito dele, né? O meu espírito habita no meio de vós, não temais. Olha só, do mesmo modo, né, com relação ao espírito de Deus aqui, que por causa do pecado havia se afastado do templo, essa mentalidade, né, que nós vemos então no povo, já que Ezequiel, ele no capítulo de número 9, capítulo de número 10, 11, do versículo 22 ao 23, o Espírito de Deus se retirou do templo e Ezequiel viu. Então o povo tem aí esse conceito, né? Esse pensamento de que o Espírito de Deus não iria operar no meio deles, não estaria naquele lugar, então por causa aí do cativeiro, do pecado e tudo isso. Então esse é o conceito, mas aí o povo vai receber aqui de Deus, através do profeta, a certeza de que o Espírito voltou, né? O Espírito estaria ali no meio deles, ou seja, a promessa da presença de Deus com o seu povo é a garantia da palavra imutável. Meu Espírito habita, está no meio de vós, né? Então, como já falamos, quando lá no tabernáculo Moisés consagrou ali o templo, né? A presença mudou para o tabernáculo. Êxodo 40, do versículo 34 ao 38, Deus havia prometido estar no meio do povo. Êxodo capítulo 29, 45, 46, aonde já falamos que Deus faz essa promessa: eu vou habitar no meio do meu povo. Esta é a segurança que Deus está dando por intermédio do profeta, que a aliança não havia sido quebrada, removida, o que Deus havia consertado com o povo, e de que o Espírito dele habitaria no meio do povo, né? É nessa mesma linha, nesse mesmo pensamento que o profeta contemporâneo Zacarias, ele vai profetizar aí para esses líderes dessa reconstrução, né? A importância do Espírito Santo no meio deles. Zacarias capítulo 4, versículo de número 6, também está dentro desse contexto. Aí ele diz assim: respondeu-me e falou dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos, tá certo? Então, o versículo de número 5, nós compreendemos aí que há um temor no meio do povo da aliança haver sido quebrada, né? De que não houvesse, então, aí uma responsabilidade de Deus de cumprir aí a sua promessa, porque pela parte do povo havia sido quebrada, mas Deus, ele vela pela sua palavra, dizendo que cumpriria aquilo que ele, né, havia dito, que por um período ele deixou, mas que voltaria, e foi o que ele fez, e traria novamente o povo para a sua terra, e ali cumpriria as promessas que ele havia dito, que ele havia falado. Todas as promessas que estavam relacionadas nesse concerto, Deus diz, olha, né, está de pé. E não só isso, ele diz, olha, o Espírito de Deus estará no meio de vós, do mesmo jeito que ele capacitou outros no passado, capacitaria eles para que eles pudessem novamente reedificar o templo.
A aplicação que nós podemos fazer para nós aqui, dentro desse versículo, está relacionado à aliança de Deus, a sua palavra de cumprir aquilo que ele fala e da presença do teu Espírito Santo, né? Deus, ele cumpre aquilo que ele fala, ainda que às vezes somos infiéis ao Senhor, ele permanece fiel ao seu conserto, ele permanece fiel à sua aliança, né? Ele é fiel e ele cumpre a sua parte, ele cumpre a sua promessa. É onde nós devemos descansar no Senhor. Então nós veremos a importância dessa aliança, né? Ela era condicional. Hoje nós vivemos numa aliança que é incondicional, que é a aliança ou a nova aliança que está relacionada ao período da graça, a dispensação que nós estamos vivendo, que nós em toda a Santa Ceia nós fazemos, né, menção desta aliança que Deus ele fez conosco mediante o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que também nos remete o compromisso de Deus com a sua aliança, o seu concerto, que do mesmo jeito que ele prometeu ao povo, que mediante o concerto que ele havia dito, ele iria cumprir, não é diferente também conosco, com a aliança que Deus fez conosco através aí do sangue do teu Filho amado Jesus. Aliança essa que nos dá condições, que nos dá promessa, que nos dá garantias espirituais que são para nós indescritível as bênçãos que estão relacionadas a esse concerto, que estão determinadas sobre a vida do Filho, e que quando também somos ligados à pessoa do Filho, essas bênçãos vêm sobre a nossa vida mediante a aliança que foi feita através do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá certo? Então, que nós também venhamos estar certos de que toda a promessa que Deus tem feito, né, mediante o concerto, a aliança, há de se cumprir, e que jamais venhamos nos esquecer de ser dependentes desse Espírito Santo que trabalha na vida daqueles que servem a Deus. É Ele que faz nós então não temermos. Por isso que ele diz: não temas, porque trabalhe, vá em frente, porque o Espírito de Deus está no meio de vós. É Ele que nos capacita, é Ele que nos dá essa energia, é Ele que nos dá esta força, é essa terceira pessoa da Trindade sagrada que faz-nos capazes, é Ele. A nossa capacidade vem de Deus mediante o Espírito Santo. Amém? Então o versículo de número 5 do livro do profeta Ageu, dentro de sua interpretação no contexto, é isso que quer dizer. A aplicação que fazemos para a nossa vida está relacionada ao concerto, à aliança que Deus faz e à dependência do seu Espírito para a nossa vida. Nós daremos continuidade ao estudo do livro do profeta Ageu. Falaremos agora do versículo de número 6, do versículo de número 7, e eu tenho certeza que será uma bênção para a sua vida. Você que tem nos acompanhado, gostaria que você compartilhasse esse vídeo, deixasse aí o seu joinha e também pudesse se inscrever nesse canal, né? Eu sou grato a Deus por essas pessoas que já têm aí se inscrito no canal, né? Já alcançamos além daquilo que podíamos aí até esperar de nós mesmos. Mas como estamos falando que a nossa capacidade, ela vem de Deus. É o Espírito Santo que nos capacita. É Ele que nos dá a graça. É Ele que nos fortalece para que possamos fazer aquilo a qual Deus nos chamou para fazer. Que você possa ser abençoado por esse vídeo também e que Deus abençoe. Esse é o canal Estudando a Palavra. Eu sou o pastor Anderson Costa, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Madureira. O campo que eu faço parte é o campo de Miracatu, qual presidente, pastor José Fanes dos Santos. Sou pastor setorial na cidade de Santo André, dirigindo a sede regional na Vila Lutécia. Que Deus abençoe vocês e que o Senhor continue nos ajudando aí nesse desafio de estudar a Bíblia Sagrada. Um beijo no coração
Até o próximo, se assim Jesus nos permitir.